Eu costumo dizer que melhor dar tempo para as frutas amadurecerem do que comer elas verdes. E o que isto quer dizer? Quer dizer que o processo de visto tem um prazo previsto em lei e, inclusive, pode sofrer atrasos não previstos. Então, o melhor para você é se organizar para vir a Portugal com um prazo maior para a análise do visto. Eu aconselharia 120 dias de análise ou de previsão de análise para o consulado, uma vez que o consulado pode lhe responder em 20 dias, 40 dias, como também pode atrasar nessa resposta. E para que você não tenha prejuízos e não se atrapalhe no seu planejamento, conceder um prazo maior para o consulado analisar é cautelar, é prudencial. Você não tem obrigação em solicitar a residência permanente antes de solicitar a nacionalidade portuguesa. Ter a residência permanente é uma opção que pode ser muito viável em casos que você não queira mais manter contatos constantes com a AIMA, ou seja, quer um título com uma validade maior e evitar um número de renovações no decorrer do prazo. Residência permanente serve muito bem para isso. E casos em que você tem que permanecer um tempo um pouco mais longo fora de Portugal, de novo, residência permanente concede esse prazo maior de ausência do território nacional na sua validade. Agora, não existe obrigação nenhuma em fazer a solicitação dessa residência antes de entrar com o processo de nacionalidade, e inclusive você pode fazer o processo de nacionalidade tendo uma residência temporária válida. Minha EMI não foi enviada ao CEF, mas gerou número. Posso trabalhar com o mesmo? Isso é mais ou menos a mesma coisa que lhe darem uma mochila de paraquedismo, mas sem o paraquedas dentro. Você pode utilizar na mesma, mas quando pular do avião, muito provavelmente vai se esborrachar no chão. Fato é, se ela não foi enviada ao CEF, ela não é válida. Pode ter gerado um número de forma provisória dentro do sistema, mas ela não está lá registrada e não lhe concede direito a ter um trabalho aqui em Portugal. E dessa forma você e o seu patrão são alvo de contraordenações que podem gerar prejuízos financeiros. Então, não é porque ela tem um número que ela está válida para você trabalhar. Ela teria que ter sido submetida, se não foi, lamento. De modo geral, irmão não faz parte do agregado familiar e, por isso, não tem direito ao reagrupamento familiar. Existem exceções relacionadas à tutoria de menores, mas não se aplica ao seu caso, já que o seu irmão é maior de idade. Neste caso, o ideal é que o seu irmão faça um processo para a razão pela qual ele vem para Portugal, seja trabalho, seja estudos ou outra que se adeque ao caso específico dele. Por isso, reagrupamento familiar cabe somente para quem compõe o agregado familiar do autorizado a residir em Portugal. E neste caso, tenha atenção que o seu irmão pode não fazer parte dele. Eu torço para que as manifestações de interesse de 2024 sejam, de fato, tratadas em 2025, preferencialmente até metade do ano, como o governo já avançou que pretende fazer através dessa estrutura de missão que visa reduzir as pendências dentro da AIMA. Lembrando que os processos de manifestação de interesse, não importa o ano em que foram enviados, são pendências existentes hoje na AIMA. E se a estrutura de missão que foi organizada e que está a funcionar neste momento visa reduzir essas pendências, podemos ter uma ideia de que o governo talvez cumpra o que se comprometeu a fazer. Agora, certeza absoluta só vamos ter quando chegar lá em 30 de junho de 2025. Até lá é a expectativa. Depende. Se ainda for residente fiscal no Brasil e, neste caso, tem obrigação de declarar imposto de renda naquele país, sim, deve declarar todos os bens, direitos e outras posses que tiver em Portugal. Por quê?
o imposto de renda brasileiro é um dos mais completos e complexos do mundo e inclui na sua declaração a obrigação de declarar bens e direitos que possuir em outros países do mundo. Então, se você tem, por exemplo, uma conta bancária aqui em Portugal, deve declarar lá no Brasil. E é por isso que é tão importante para quem se muda para Portugal fazer uma declaração de saída definitiva à Receita Federal do Brasil. Assim, não tem obrigação mais de declarar imposto de renda no Brasil e por isso declara somente em Portugal. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.